Texto de Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13. Vamos ler somente esse versículo mesmo, irmãos. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amém, somente até aqui mesmo. Essa é acho que a parábola mais curta que Jesus já falou. Mas as parábolas, apesar dessa ser bem curta, ela traz uma revelação profunda. Ela fala de um princípio muito profundo. Todas as parábolas, Jesus começa assim: o reino de Deus é semelhante a... E aí ele continua. Então, as parábolas, elas nos revelam os mistérios do reino de Deus. As parábolas são uma ferramenta linguística que Jesus encontrou de ilustrar os princípios, a forma como o reino de Deus funciona, o reino dos céus. Às vezes nós ouvimos até algumas pessoas falar que Jesus falava também por parábolas, para simplificar. Eu não acho isso, na verdade, eu creio que as parábolas até dificultavam um pouco em alguns casos. Algumas parábolas que Jesus falou, a gente só entende porque ele explicou depois. E em algum momento até os discípulos perguntam a ele assim: Jesus, por que tu fala? Por que falas por parábola para nós? E ele fala assim: olha, para que ouvindo eles ouçam, aliás, para ouvindo eles não ouçam, e para que vendo eles não vejam. Jesus estava dizendo assim: eu falo em parábolas para que alguns não entendam mesmo, mas para que seja revelado somente a alguns. Então essa parábola, apesar de muito curta, irmãos, é muito profunda. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu ele de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, o que nós entendemos aqui dessa parábola, logo de cara, é que existe um custo. O reino de Deus, ele tem um custo. Muitas vezes nós começamos a pensar que o reino de Deus, ele não custa nada, é pela graça. E se ele é pela graça, não tem custo algum. Mas quando Jesus fala assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um tesouro no campo, ele vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Nós entendemos que o reino de Deus, ele possui sim um custo. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas elas têm vivido como se o reino de Deus, a aliança da graça, ela não valesse nada, ela não nos custasse nada. Muitas pessoas perguntam para mim: eu não sou de ir para a igreja, eu não sou de orar, mas eu sou um bom marido, eu sou um bom filho. Você acha que eu não sou salvo? As pessoas costumam me perguntar isso muitas vezes, irmãos, porque elas acham que realmente não tem um custo. Elas acham que o reino de Deus, ele é pela graça e é de graça. Mas nós entendemos que ele há um custo. Jesus, ele estava falando ali na parábola sobre um homem que estava ali num campo. Talvez ele tivesse sido contratado para fazer algum trabalho naquele campo, talvez limpar, ou talvez ele estivesse simplesmente passando por ali. Naquela época era muito comum as pessoas guardarem dinheiro, guardarem tesouros enterrados, porque não haviam a segurança, Por exemplo, quando havia uma guerra, se alguém entrasse numa região e vencesse a guerra, ela tinha direito ao despojo, mas as pessoas poderiam enterrar para que depois que a guerra passasse, elas pudessem recuperar aquele seu tesouro. Então a palavra de Deus nos fala nessa curta parábola sobre um homem que encontra esse tesouro no campo. E ele encontra, e a primeira coisa que ele faz é perceber que não é dele. Ele não podia tomar posse só porque ele encontrou, porque ele estava numa propriedade que não era dele. E o que ele faz? Ele enterra novamente aquele tesouro, e ele vai até o dono daquele tesouro para poder negociá-lo, aquele campo. Mas ele vê que ele não tem recursos. Ele não tem recursos, então ele vai e vende tudo que ele tem. Ele vende os bois, ele vende as carroças, ele vende talvez seus barcos, sua casa. A palavra de Deus diz que ele vende absolutamente tudo o que ele tem para poder comprar aquele campo. Com certeza, irmãos, deve ter tido alguma coisa que ele sentiu uma dor assim ao se desfazer. Não é fácil você se desfazer de tudo que você tem, porque nem tudo que você tem simplesmente tem um preço. Às vezes é um valor sentimental, às vezes você é apegado a algumas coisas. Eu conheci uma pessoa, uma senhora, lá na minha cidade de Imperatriz,
que ela morava numa casinha onde era, sempre que chovia aquela casa alagava, ela perdia tudo, era bem próximo, o esgoto era aberto, era uma casa onde não tinha nenhum saneamento. Mas tentavam várias vezes tirar aquela mulher daquela casa, ofereciam a ela, vem morar nessa outra casa, que a gente te dá a casa, e ela, não, eu não vou. Eu não vou porque eu gosto daqui. Eu nasci aqui, eu quero passar minha vida aqui, os restos dos meus dias aqui na minha casa. Não era pelo preço, mas era pelo um apego emocional que ela tinha às suas posses, aos seus bens. E ela preferia viver em condições precárias do que se desfazer daquilo para ter uma condição melhor. Parece loucura, mas muitas vezes tem pessoas que têm vivido dessa forma, espiritualmente. Você está vivendo num lugar onde não tem absolutamente nada, onde você está simplesmente no esgoto a céu aberto na sua vida, onde as paredes estão caindo, onde quando chove você é inundado, você perde tudo. E Cristo vem te oferecer uma nova moradia, um novo lugar, e mesmo assim, muitas vezes tem pessoas que dizem não, tem pessoas que rejeitam a oferta de Deus, a oferta de Jesus, e não tem sentido, não tem uma explicação lógica, mas os seus corações estão muito apegados às suas próprias ideias, ao seu estilo de vida, e elas não conseguem abrir mão, mesmo que seja para herdar algo maior. Mas esse homem aqui da nossa parábola, ele não era um homem tolo, na verdade ele era um homem muito sábio. Ele viu que aquele tesouro era muito mais valioso do que qualquer coisa que ele tinha, e ele não pensou duas vezes em vender e se desfazer de tudo que ele tinha. E ele se desfez daqueles seus bens, das suas posses, para se tornar ainda mais rico, ainda mais rico. Não é à toa, meus irmãos, que Jesus também não especifica qual foi o preço daquele campo. A parábola simplesmente nos diz que custou tudo. Não nos diz quanto foi, nos diz que custou tudo. Ele não dá um preço, mas ele diz que houve custo. Porque isso aqui serve para todos nós. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco, de toda forma, se você quer herdar o reino de Deus, você vai ter que abrir mão de tudo. Para aquele que tem muito, é tudo. Para aquele que tem pouco, é tudo. Jesus não estipulou um preço, é a partir desse valor. Não importa se você veio de baixo, só entregue tudo que você tem. Entregue o seu melhor. Se você tem muito, entregue tudo, entregue o seu melhor. Porque Jesus, isso na verdade é o significado de graça, esse é o sentido da graça. Não é graça porque não tem um custo, é graça porque é qualquer coisa que você tenha. É tudo aquilo que você tem. Ele não estipulou um preço, ele estipulou que é aquilo que você tem. Um dia eu estava assistindo uma série que fala sobre a história de Jesus, é a série chamada The Chosen, é uma série nova. E tem uma parte ali em que Jesus fala uma frase que me marcou muito quando eu estava assistindo. Ele diz assim: olha, eu peço muito daqueles que andam comigo, eu peço muito daqueles que me seguem, mas eu não peço nada daqueles que não estão me seguindo. Isso me marcou quando eu vi, porque é assim que eu me sinto muitas vezes. E a palavra de Deus diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais você recebe de Deus, mais Ele lhe cobra. Sabe, lá atrás eu sentia que eu fazia menos e me sentia muito menos pressionado. E às vezes eu olho, cara, hoje eu estou fazendo mais do que eu fazia há 2 anos atrás, mas parece que eu não estou fazendo nada, porque eu me sinto mais cobrado ainda. E muitas vezes, irmãos, quem é líder de célula, quem é pastor entende, sabe, vai saber do que eu estou falando, que às vezes nós queremos exigir mesmo o melhor dos nossos discípulos, né, daquelas pessoas que estão na nossa célula. A gente às vezes até cobra muito, às vezes a gente exorta e fala e vai lá aconselhar, a gente pega no pé, porque a gente quer realmente o melhor daquela pessoa, porque nós podemos ver que ela pode ofertar algo a mais, que ela pode dar algo a mais, não para nós, mas claro, para o reino de Deus. E aquela frase que Jesus disse: olha, eu cobro muito, eu peço muito daqueles que me seguem, mas daqueles que não me seguem eu não peço nada. Então nós temos que entender que a partir do momento que nós decidimos seguir a Jesus, enquanto nós não estávamos seguindo, é como se Ele não tivesse pedido nada.
nós não sentimos cobrança. Quem está no mundo não se sente cobrado. Quem não tem um compromisso com Deus não é cobrado. Não agora, pelo menos. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, você vai sentir um peso da cobrança. A partir do momento que você recebe Jesus como seu Salvador, Ele vai exigir tudo de você. Não é uma graça barata. A graça nos custa tudo. A graça nos custa tudo. Quando eu falo, irmãos, que às vezes nós nos apegamos a algumas coisas, né? Não queremos nos desfazer de algumas coisas, isso eu me refiro ao estilo de vida, a opiniões, ideologias, né? Às vezes até coisas materiais mesmo, literalmente coisas materiais. Tem pessoas que são muito apegadas às suas riquezas. A palavra de Deus diz lá, e Paulo escreve a Timóteo, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é verdade, irmãos. Todo pecado, ele tem uma raiz na ganância. Todo pecado tem uma raiz no amor ao dinheiro, porque amor ao dinheiro não é amor a um papel, é amor a esse mundo. Amor ao dinheiro é amor ao conforto. Amor ao dinheiro é amor ao luxo. Não é amor a um número na sua conta bancária, ou então a uma espécie de cartão ou papel ou moeda. Não. Amor ao dinheiro é amor a esse mundo, a tudo que ele oferece. Então por isso que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É você estar apegado às coisas do mundo. Porque quando você está apegado às coisas do mundo, você não consegue abrir mão. Você não consegue alcançar o reino de Deus. O reino de Deus exige que você se desfaça, que Cristo desmonte você por completo. Sabe, irmãos, eu tinha muitas opiniões quando eu aceitei a Jesus, muitas opiniões, e que para mim eram muito caras. Eu tinha muitas ideias que para mim eram muito caras, e eu não queria me desfazer delas. Mas conforme eu fui mergulhando na palavra de Deus, eu fui vendo a necessidade de eu me desfazer. A palavra de Deus, ela faz isso conosco, sabe? Ela nos desmonta, ela nos desconstrói e nos constrói novamente a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus. E uma das coisas que eu tenho notado nesses tempos atuais é que as pessoas, elas estão apegadas demais às suas próprias ideias. Quando nós levamos o evangelho, elas dizem, não, mas eu não concordo com isso daí, porque eu penso assim, assim, assim. Eu amo Jesus, mas eu não concordo com isso daqui. Eu amo Jesus, mas essa parte da Bíblia, não. Não é isso? Existem igrejas hoje que elas simplesmente rasgaram a palavra de Deus, porque elas não querem se conformar a Deus, elas querem conformar Deus a elas. Na verdade são pessoas idólatras, são pessoas que o Deus delas são elas mesmas. A sua própria palavra é que é a palavra considerada sagrada para elas, e não a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela vai confrontar a sua vida, e ela me confronta até hoje, todas as vezes. Tantos textos da Bíblia que eu leio, e às vezes eu me sinto, sabe, extremamente confrontado. Mas esse é justamente o propósito, para que nós tenhamos o caráter de Cristo formado em nós. Então, irmãos, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ter a humildade para que a palavra de Deus nos faça, nos refaça, e que nós possamos abrir mão de tudo que pode ser considerado até valioso para nós, mas nós precisamos estar dispostos a abrir mão, para que nós possamos herdar um tesouro ainda maior. Nesses últimos dias, talvez até minhas ministrações aqui possam soar até repetitivas, né? Porque às vezes eu penso assim, eu acho que eu tenho soado já repetitivo demais, né? Sempre na célula parece que eu estou falando as mesmas coisas, e nos cultos também eu estou falando as mesmas coisas. Mas, irmãos, essa é a palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. Às vezes eu tento fugir, eu confesso que na última vez que eu vim ministrar, enquanto eu estava fazendo o sermão, muitas coisas que eu estava colocando ali, para fazer uma mensagem diferente, Deus falou comigo, não coloca essas coisas, tira tudo isso daí, deixa somente isso aqui. E a princípio eu estava pensando, olha, isso aqui eu já falei, essas coisas aqui eu já ministrei, essas coisas aqui eu creio que a igreja já ouviu, do pastor, ouviu do irmão Nelson, da irmã Cruzinha.
Deus falou comigo assim, mas vá lá e fale de novo. Não importa se está sendo repetitivo. E teve um momento que eu até estava pensando assim, o que eu posso falar de novo? Para que a igreja seja realmente impactada com alguma coisa nova, o que eu posso entregar de novo para a igreja? E aí Deus falou assim, o que é que ainda tem te tocado? E eu pensei assim, as mesmas coisas de sempre. E Deus falou, pois vá lá e fale as mesmas coisas de sempre. Porque a minha palavra se renova a cada dia. A minha palavra, ela não precisa ser atualizada. Glória a Deus. Irmãos, isso é muito profundo, irmãos. Às vezes nós queremos, inovar, nós queremos, o que eu vou falar de novo ali? Mas Deus está falando, olha, fale a minha palavra apenas. Essa palavra, ela nunca envelhece. Essa palavra, ela nunca fica ultrapassada, irmãos. E nós precisamos deixar que ela, todos os dias, ela vá penetrando o nosso coração. Que a semente seja plantada em nossos corações. Sabe o que é interessante? Uma outra parábola de Jesus, a parábola do semeador. Quando ele fala que o semeador foi lançando a semente num terreno aqui, no outro ali, ele não diz que o semeador, ele mudou o método ou mudou a semente. Ele jogou a mesma semente, ele jogou da mesma forma, mas o resultado foi diferente, porque as terras eram diferentes, e não a semente. A semente sempre é a mesma, mas ela surte efeito diferente, vai depender do seu coração. Então nós precisamos buscar que o Espírito Santo, ele venha tratar essa terra, que é o nosso coração. Porque às vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus e ela não tem falado, mas é porque o nosso coração é que é o problema, não é a semente, e nem é o semeador. Foi um mesmo semeador, o mesmo semeador que semeou na terra boa, ele jogou a semente numa terra que não deu nada. Algumas pessoas, uma vez eu ouvi um irmão falar assim, era um irmão que inclusive a gente estava evangelizando, eu lembro que a gente fez algumas visitas, e ele não aceitou a Jesus. Mas eu lembro que um dia ele falou com outro irmão, e depois ele veio conversar comigo, olha, eu falei com outro irmão, e aí agora eu decidi mesmo aceitar Jesus, porque a conversa dele foi diferente. Mas o que ele disse de diferente? Ele disse assim, não, isso, mas eu não te falei isso também, mês passado. E ele, não, mas foi diferente. Eu, não, pois amém, glória a Deus, meu, eu fico feliz. Mas no outro dia ele não mudou nada. Ele disse que a palavra tinha sido diferente, ele disse que dessa vez tinha sido diferente, mas ele não mudou nada. Porque na cabeça dele o problema estava no semeador ou na semente, e não no coração. Para ele tinha que mudar o semeador, para ele tinha que mudar a pessoa que estava evangelizando. Para ele tinha que mudar talvez a palavra que estava sendo jogada. Mas na verdade não, o que precisava de mudança era o coração dele. É por isso que não surtiu efeito também. Não importa quem vai evangelizar ali, se o coração não for uma terra boa, não vai nascer a semente. Sabe, irmãos, muitas vezes eu quis carregar o peso da responsabilidade que não é minha, mas é do Espírito Santo, que é o de converter alguém, que é o de convencer alguém. E às vezes eu ficava muito frustrado, eu dei o meu melhor para pregar para essa pessoa, e ela mesmo assim não mudou, e mesmo assim ela não se convenceu da minha pregação. O que eu estou fazendo de errado? E eu ficava frustrado, às vezes eu pensava, tem que parar, não vou mais nem falar mais nada. E o Senhor disse para mim assim, olha, o problema não é o semeador e nem é a semente, o problema é a terra. Só continue lançando a semente, uma hora ela cai numa terra boa e vai frutificar. Uma hora ela cairá num coração que irá brotar, irá frutificar para a glória de Deus. Então, voltando ao texto, nós precisamos, irmãos, estar dispostos a ouvir a palavra, deixar que ela desfaça aquele nosso velho homem, aquele nosso velho eu, e que a palavra nos refaça. Muitas vezes trata-se de amizades. Às vezes, quando você se converte, muitas vezes você vai ter que abrir mão de algumas amizades. Isso é muito pouco falado, infelizmente. Isso é muito pouco levado a sério, infelizmente. As pessoas é difícil você ouvir pregações onde estão falando especificamente sobre esse problema, o problema das amizades. Amizades, irmãos, tem um poder muito grande de te destruir ou te levantar. Você tem que ter uma definição de amizade bíblica.
Porque as pessoas pensam que amigo é aquele que está ali o tempo todo com você, mas não é. Amigo é aquele que te ajuda a se aproximar de Deus. Se tem alguém que se diz seu amigo, mas ele não te ajuda a se aproximar de Deus, e pelo contrário, ele tenta te levar para mais longe, ele tem te puxado para o mundo, isso não é seu amigo, irmãos. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5 sobre jugo desigual, né? Que comunhão pode haver entre as trevas e a luz? Não há comunhão entre aquele que é luz e aquele que é trevas, a não ser aquela comunhão de que você está indo levar a luz para aquela escuridão, onde você está sendo luz, mas a luz ela precisa dissipar a escuridão. Então muitas amizades, muitas vezes as pessoas se apegam a isso, as pessoas têm medo de viverem sós, e muitas vezes se você for um cristão, você vai ter momentos de solidão, vai ter momentos assim, de solidão, não que você está só, mas que você vai aparentemente estar só, onde você não vai ter pessoas, mas você vai ter um Deus. E saiba que isso é momentâneo, irmãos, porque existe uma família quando você aceita Jesus. Nós estávamos falando esses dias na escola bíblica que nós não nos chamamos de irmãos por acaso, nós nos chamamos de irmãos porque somos uma família. Quando nós chegarmos no céu, eu não serei o esposo da Cândida, não será o pastor Márcio, esposo da pastora Rosângela, seremos todos irmãos, filhos de um único Deus, filhos de um único Pai. Então nós não estamos de fato sozinhos, mas em muitos momentos vamos precisar enfrentar alguns momentos de solidão, porque o mundo, irmãos, ele não tem piedade de nós cristãos. É por isso que Paulo ele não maqueia o ministério quando ele vai falar, ensinar o seu discípulo amado Timóteo. Ele diz assim: olha, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Jesus mesmo nos alerta, ele diz assim: olha, não fiquem surpresos se o mundo odeia vocês, que antes de odiar vocês, ele odiou a mim. Então nós vamos ter que entrar em um conflito, nós vamos ter que romper com algumas coisas, com algumas amizades. Isso pode soar doloroso, irmãos. Não é fácil você se desfazer de algumas coisas, mas é necessário. É necessário você talvez se desfazer de um namoro impuro, um namoro que não tem edificado a sua vida, que não tem trazido santidade para a sua vida. E às vezes esse pode ser o custo. Sabe, eu tenho visto muitos jovens saírem da igreja por causa de namoro. E eu não entendo, sinceramente, por que um jovem de 12, 13, 14 anos, ele quer namorar. Não faz sentido para mim. Eu sei que na cabeça de um adolescente faz todo sentido do mundo. Eu sei, já fui também jovem. Eu sou jovem, na verdade. Não é que eu fui, eu sou. Estou falando aqui como se eu fosse um idoso, né? Já fui jovem. Mas eu já fui adolescente. E eu sei que na cabeça de um adolescente faz todo sentido do mundo. Você com 12, 13 anos, você começar a namorar e você fica sonhando que aquilo ali é a coisa mais importante da sua vida. Mas, irmãos, muitas pessoas têm se afastado de Deus justamente por causa de namoros. Tem trocado o seu ministério, tem trocado o tesouro do Evangelho, o tesouro do reino de Deus por causa de um namoro. E eles não param para pensar sobre se os propósitos são os mesmos. E o pior é que depois que acontece algum problema, se frustram, eles culpam a Deus. Eles culpam a Deus. É impossível nós herdarmos o reino de Deus se não estivermos dispostos a abrir mão. Abrir mão. Às vezes é necessário você abrir mão do seu conforto. Sabe, se você pegar esse seu celular e olhar lá no Instagram, tem um botão lá que diz assim, ó, tempo de atividade que você passou lá. Se você olhar aquilo ali, você vê, irmão, que é mais de 1 hora por dia, igual o meu é. Não estou falando aqui julgando vocês, não, isso serve para mim também. Tem uma coisa errada, porque nós precisamos ter mais tempo de devoção com Deus. Às vezes nós temos pouco tempo de qualidade com Deus, e nós nos justificando dizendo assim, não temos tempo. Mas quando você vai ver lá nas suas redes sociais, você passou 1h30, 2 horas, 3 horas em uma rede social, se alimentando de quê?
de nada. Então nós precisamos estar dispostos a abrir mão desses confortos do entretenimento. Esses dias eu estava conversando com minha mãe e ela disse assim: olha, eu não estou nem assistindo mais nada, porque se eu for assistir alguma coisa, eu vou tirar o único tempo que eu tenho de fazer meu devocional. Ela dizendo, eu gosto de assistir filme, eu gosto de assistir série, mas eu parei, porque é muita correria o dia inteiro. Quando eu chego em casa, eu só tenho pouco tempo ali para me ir antes de ir dormir. Se eu for assistir, eu não vou orar. Se eu for assistir, que tempo que eu vou tirar para me ler minha Bíblia? E ela disse assim, eu sacrifiquei. E ela também estava com o tempo de gasto no Instagram, estava 1 hora. Ela disse, eu fiz um propósito, isso aqui não vai ficar mais do que meia hora por dia. E eu falei para ela assim, mãe, a senhora tem toda a razão, a gente só avança se a gente tomar essas decisões. Sabe, eu lendo a biografia de Jonathan Edwards, foi um grande avivalista, um grande homem de Deus, e a biografia dele diz que ele tinha no seu diário algumas resoluções. Ele escrevia no seu diário lá, a partir de hoje eu não vou mais falar mal de ninguém, e a partir dali ele vivia aquilo ali como se fosse a constituição para ele, era a lei para ele. Ele percebia, cara, eu estou falando mal das pessoas, eu estou muito, a partir de hoje não falarei mais mal de ninguém. Ele escrevia lá, e ele vivia com aquilo ali como uma regra de vida. E eu achei muito interessante, porque nós precisamos ter mais ou menos essa postura, irmãos. Nós precisamos, não vai acontecer se você deixar fluir as coisas de qualquer jeito, se você deixar assim, olha, eu vou deixar as coisas irem naturalmente, espontaneamente. Não, você tem que chegar um momento que você toma decisões. Você tem que falar, Senhor, a partir de hoje eu vou ser assim. A partir de hoje eu não vou mais ficar o dia inteiro na frente da televisão. A partir de hoje eu não vou mais ir dormir sem orar. A partir de hoje eu vou tirar 1 hora para devocional. Se a gente não tomar uma decisão, a gente não faz. A gente vai, igual eu falei aqui no começo do culto, às vezes a gente vai chegar no domingo e fica pensando assim, será que eu vou hoje para o culto? É porque isso não foi decidido ainda na nossa vida. E já precisa ser algo decidido, irmãos. Nosso tempo de devoção, nosso tempo com Deus tem que ser algo definido na nossa vida. E eu não falo aqui julgando ninguém, eu falo isso como Deus tem falado para mim, e é o que Deus tem falado para a igreja. Nós temos que definir aquilo que nós vamos entregar para Deus. Nós não podemos deixar para decidir na hora se vamos fazer ou não. Não tem tempo para perder. Quando a gente não decide, a gente perde tempo. Quem nunca ficou aqui na hora do culto pensando aqui, olha, será que eu vou? Aí você passa meia hora chegando no culto atrasado, porque você ficou pensando se ia. Então quanto mais nós ficamos pensando, mais tempo nós perdemos, menos nós entregamos a Deus. Então, irmãos, para nós concluirmos, quero convidar vocês a ficarem de pé. Que essa palavra ela possa entrar no seu coração. Que você entenda que que é necessário se desfazer de tudo, para que você possa chegar e alcançar o reino de Deus. Que possamos sair daqui hoje compreendendo que o reino de Deus ele é pela graça, mas ele tem custo. Que Deus ele exige muito de nós, exige sim. Eu estaria mentindo se eu dissesse aqui que Jesus ele não exige, ele exige pouco, que é fácil. Isso é mentira, irmãos, não é fácil. É sacrifício, o evangelho é sacrifício. É negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É nisso que consiste o evangelho. O reino de Deus é isso. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra ministrada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos conduzido nos Teus caminhos, Pai. O Senhor não tem nos deixado nos desviar, Pai. Obrigado porque a cada dia nós temos recebido novas revelações da Tua graça, revelações mais profundas. Nós temos vivido experiências novas contigo, Pai. E Senhor, eu quero te pedir, Deus,
que aqueles que estão aqui, que não têm vivido novas experiências contigo nesses dias, aqueles que estão aqui e nesses últimos dias eles têm pensado em desistir, ou que têm sentido um vazio ou desânimo, que nesse momento o Teu Santo Espírito venha consolá-los, o Teu Santo Espírito venha confortá-los. Senhor, que o Teu Santo Espírito tire de nós todo apego às coisas desse mundo, e que nós possamos entender que viver para Ti vale mais, que um dia na Tua presença, Senhor, vale mais do que uma vida inteira longe de Ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia, Jesus. Louvamos o Teu nome, Senhor. Eu não mereço Tua misericórdia, mas Tu vieste de longe, escutei Tua voz chamando o meu nome. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Ele entregou tudo por nós, irmãos. Nós precisamos entregar tudo por Ele. Meu Salvador, meu resgatador, louvado seja o Teu nome, Jesus, para todo sempre, Deus. Redentor, livraste a mim, livraste a mim. É por isso que eu me prostro, Jesus. Obrigado, Senhor. Que a Tua graça seja revelada aos Teus filhos, Jesus. Venha tocar os corações essa noite, Jesus. Venha nos encher do Teu Santo Espírito. Venha nos fortalecer na graça, nos caminhos da santidade. A vontade de Deus para nós, irmãos, é a santificação. 1 Tessalonicenses 4, a vontade de Deus para você é a santificação. A santificação implica em você abrir mão de muitas coisas e se consagrar a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.